Então, muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela vossa presença, que o Mestre nos possa envolver com o seu amor, com a sua luz, e que nós possamos, neste bocadinho aqui, partilhar conhecimento e aprendermos um pouco mais. Isto é um estudo, é uma casa espírita, a doutrina convida-nos ao autoconhecimento e à nossa mudança, e ela não é feita sem nos evangelizarmos, sem trabalho. Portanto, eu queria agradecer a vossa presença e a oportunidade, e queria também agradecer ao NERV, muito em especial ao Sr. José António, que me acolheu há 7 anos atrás e que me está a dar a oportunidade de hoje poder iniciar aqui uma nova etapa junto convosco e que nós possamos realmente aprender um pouquinho todos juntos. Então, o tema da noite é Evangelizemos por Amor. E esta carinha laroca que está aqui, desta criança, é um ser espiritual como qualquer um de nós. E no livro Sinal Verde, de Chico Xavier, ele diz-nos: toda a criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ou seja, cada um de nós é um universo. Somos pequeninos, mas somos um universo. E único. Cada um de nós é um ser único. E que vimos reencarnar, quando vimos à carne, tantas vezes quantas as necessárias, até nós conseguirmos evoluir e não mais necessitar de reencarnar. E daí se dizer que é um ser em construção e reconstrução. Cada vez que nós vimos reencarnar, nós vamos aprender um pouquinho mais. Então, a criança é efetivamente uma edificação espiritual, cujos responsáveis somos nós, os pais, os educadores. E não existe uma única criança, uma única, que não necessite do amor e auxílio, educação e entendimento. Então, o Espiritismo alerta-nos que são chegados os tempos da idade viril da humanidade, idade adulta, mas que exige muita boa vontade, muita vontade nossa, muito esforço nosso, porque toda a transformação implica mudanças. E estas demandam de cada um de nós novas posturas. Para isso precisamos de estar preparados para a mudança. Por si só a palavra mudança já nos assusta. Nós temos os nossos hábitos muito enraizados em nós. Somos espíritos milenares e que fomos, ao longo de todas as existências, angariando conhecimento, mas também fomos fazendo das nossas, não é? Fomos construindo uma bagagem. E isso foi falado na semana passada, na palestra que o Sr. José António apresentou aqui. Então, a mudança exige muito de nós, exige que haja compreensão, porque nós temos que compreender, porque temos de mudar determinada forma de pensar, determinada postura, determinada forma de estar na vida. Se nós compreendermos o porquê disso, é muito mais fácil nós nos empenharmos nessa mesma mudança. Necessitamos de disciplina, que é algo muito difícil, pelo menos eu falo por mim, e que falta também um pouquinho a todos nós. Perseverança e constância, porque implica sair da nossa zona de conforto. E nós sabemos que nenhum de nós muda do dia para a noite, de uma hora para a outra. Portanto, a mudança é feita paulatinamente. E vontade e fé. Vontade de querermos ser melhores. Não melhores que o outro, mas sermos mais, como é que eu ia dizer, mais confiantes,
vontade de sermos espíritos melhores. E porquê? Nós somos espíritos em longa jornada evolutiva, na qual fomos angariando experiências ao longo de inúmeras reencarnações e, desse modo, construindo a nossa bagagem, como há pouco falámos. Portanto, sabemos que o perispírito grava todas as experiências das nossas vivências, algo que também foi falado, eu copiei da palestra da semana passada do Sr. José António, e, portanto, é algo que nós sabemos e que falamos, que, portanto, o espírito é a cassete onde fica tudo registado. E isso implica que mudemos, que nos eduquemos para a mudança. A era da regeneração é fator preponderante para garantirmos a entrada segura na era do amor. E na questão 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz-nos: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Se estavam à espera que eu viesse dizer alguma coisa de novo, não venho repetir tudo aquilo que os nossos companheiros já falaram aqui, mas de facto nós necessitamos de ouvir milhentas vezes para conseguirmos interiorizar. Então, a educação é entendida como conjunto de hábitos adquiridos e que, embora precisemos acompanhar o progresso material e social, jamais podemos abrir mão dos valores ético-morais que caracterizam o cristianismo e o espiritismo, os quais têm como base a lei áurea, anunciada por Jesus há mais de 2000 anos. Então, todos falamos da importância da educação, mas temos a maioria de nós tem um significado extremamente vago relativamente ao que é a educação e o que é que ela abarca. Normalmente nós falamos na educação apenas no sistema dos estudos, que é um erro, é uma das principais causas do pouco progresso que foi realizado. Então, diz-nos assim: o malogro das construções morais da sociedade deve-se particularmente à educação que não conseguiu, através dos métodos do unicismo psicológico, alcançar o ser integral. Mais preocupada com a transmissão de conhecimentos, sem o cuidado da formação de hábitos enobrecidos, trabalhou mais pelo desenvolvimento do intelecto do que dos valores profundos do sentimento. Como consequência, acompanhamos o progresso científico, tecnológico, que facultou a penetração do pensamento dos mais intrincados problemas e enigmas do universo, elucidando um sem número deles, mas não podendo atender como se torna imprescindível as necessidades do ser humano, que estrutura nos conflitos depressivos e explode na agressividade e na violência urbana, ceifando vidas incontáveis. No livro, temos um livro muito interessante que nós estudamos aqui aos domingos, já foi estudado aqui aos domingos, no trabalho da evangelização, onde os pais também... Desculpa, foi mal. Portanto, nós temos aqui o trabalho da evangelização logo de manhã. As crianças têm um trabalhinho e os pais, ou os educadores, os avós, quem acompanhar, pode aproveitar também o tempo para aprender um pouco mais, partilhar as suas experiências. Neste momento estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com os pais, mas já tivemos um livro que é o Mestre da Educação, na Educação de Vinícius. E então no capítulo 12 ele diz o seguinte: é preciso não confundir instrução com educação.
A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Fiquemos com esta ideia. Mais à frente vamos falar um pouquinho mais, mas de facto a instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. E muitas vezes nós confundimos. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Ou seja, o intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Isso está escrito nesse livro que nós estudamos. Portanto, não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Então nós vemos hoje em dia muitos jovens, intelectualmente bem formados, com licenciaturas nas mais variadas áreas do conhecimento. E atenção, que é muito importante, porque isso faz parte do nosso crescimento, do crescimento social, económico, cultural e também para nós próprios. No entanto, são indivíduos que vivem apenas, ou quase sempre, para o materialismo, para o imediato. Vê-se hoje em dia, é importante ter um bom telemóvel, é importante ter um bom carro, é importante fazer viagens, é importante despender tempo para fazer os mais variados cursos, mas muitas das vezes não há um pouquinho de tempo para dedicarmos ao ser espiritual que nós somos, para nos dedicarmos ao próximo. E o que é que acontece? Quando se vive assim mais para o materialismo, ou seja, vive-se mais para o ter em detrimento do ser, quando nos deparamos com um problema mais grave, com uma doença, com um desemprego, com o desencarne de um familiar chegado, com outras situações que nos aparecem pelo mundo fora, opta-se muitas vezes pela solução mais fácil. Entra-se em desespero. Não se acredita em nada, ou quando se acredita, o pouco que se acredita, acusa-se Deus. Nós vemos muitas vezes muitos jovens hoje em dia que não falam de Deus, não têm Deus no coração. Se calhar até têm, mas não se lembram. Então essa parte é a parte que nos cabe a nós, pais, trabalharmos para que os nossos filhos possam sentir Deus nas suas vidas, sentir Jesus no seu coração, para que quando aparecem as provas mais difíceis, eles possam ter onde se segurar, possam saber que não estão sozinhos, possam saber que o seu anjo da guarda está presente, que Jesus lhes dá todo o carinho, que Deus nos está a dar as oportunidades diariamente, a todo momento, para nós ultrapassarmos os nossos problemas, situações que fomos nós lá atrás que geramos. Falámos nisso na semana passada, temos vindo a falar sempre. Então, será que estes jovens, se tivessem um pouco mais deste conhecimento espiritual, será que as suas escolhas seriam mais ponderadas? Será que eles conseguiriam encontrar um caminho melhor?
esta semana eu vi uma notícia, ao tocar no telemóvel surgiu uma notícia em que eles falam que a taxa de suicídio entre os jovens na faixa etária entre os 15 e os 24 anos atingiu em 2022 o nível mais elevado dos últimos 20 anos. Isto é assustador. Foram 53 suicídios, mais 18 em comparação com 2021. Então, nós podemos dizer, mas existem aqueles que não têm conhecimento espiritual e que não cometem suicídio, não cometem homicídios, nem aborto. Sim, mas muitas vezes são seres que já têm esses princípios da caridade e do amor um pouco mais despertos. Nós ainda precisamos deste conhecimento. Então, se nós temos esta oportunidade, se encontrarmos a doutrina espírita, que nos traz as respostas para tudo, podemos pensar que não, mas traz. Que nos ajuda a olhar para dentro de nós, a encontrarmos connosco próprios. Se dá trabalho, dá. Mas é isso que nós estamos a fazer aqui, porque, como eu disse no início, a doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento e ao automelhoramento. Então, se nós temos esta ferramenta, por que não passá-las aos nossos filhos, aos nossos jovens? A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os gérmenes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Isso nós sabemos e repetimos, mas muitas vezes não praticamos, não é? Todos nós, sem exceção. A fonte das qualidades morais se acha nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento, talvez mesmo antes, e que podem agir com mais ou menos energia sobre o seu espírito, para o bem ou para o mal. Tudo o que ela vê, tudo o que ela ouve, a faz experimentar impressões. Ora, assim como a educação intelectual consiste na soma das ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Cada objeto que a criança vê lhe dá uma ideia, e cada palavra que ela escuta ou cada ação de que ela é objeto ou testemunha a faz experimentar uma impressão. E essa impressão, mantida durante um certo tempo e frequentemente repetida, é que vai fazer contrair um hábito. Ora, sabemos que o hábito é a segunda natureza que nos leva, malgrado o nosso, a fazer uma coisa mais frequentemente sem que a nossa vontade participe disso. Muitas vezes temos atitudes e dizemos coisas e depois paramos, já está dito. É o hábito que nós vamos criando. Daí as chamadas inclinações, que são apenas hábitos inveterados, ou seja, enraizados, quando não estejam ligadas ao nosso temperamento, como a cólera, a vivacidade, a lentidão e outras tendências desta natureza. E aqui falamos então da importância do exemplo. Antigamente ouvia-se, no meu tempo, quando era miúdo, eu ouvia muitas vezes: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. É assim porque é assim. Mas o que é facto é que as crianças, eu acho que aquela criancinha que está ali já adormeceu, disse. Ela vai falar, ela já adormeceu, já está ali muito sossegadinha. Portanto, a importância que nós temos
de dar o exemplo aos nossos filhos, porque eles olham para nós como exemplo. E mais forte que 1000 palavras, de facto, é o exemplo. E nós, como também somos seres, nós somos adultos, mas muitas vezes não somos muito crianças. E nós também estamos a aprender a ser melhores, senão não estaríamos aqui todos hoje, não é? Então, nós também ninguém nasce ensinado, como se costuma dizer, ninguém nasce a saber ser pai, a ser mãe, e isso é um desafio muito grande, porque nós vamos receber no nosso lar espíritos, muitas das vezes seres com quem lá atrás tivemos desafios e problemas que não conseguimos superar e que vimos, pela misericórdia de Deus, novamente a este lado, para podermos comatar esses atritos que nós fomos criando ao longo do tempo. Então, como nós também ainda estamos a aprender a ser melhores, cometemos ainda muitos erros, mas é importante que tenhamos sempre presente que os nossos filhos estão ao nosso lado, a olhar para nós, não é? Está ali o meu, está ali ele sabe o que eu estou a dizer. Então, esse é o nosso trabalho, é um trabalho diário, é um trabalho constante. Ora, educar com ações é mais fácil que educar com as palavras. Eu encontrei esta imagem e achei muito interessante. E de facto é assim, nós muitas vezes não fazemos, mas queremos que os nossos filhos façam. Então nós temos que fazer, temos que lhes mostrar como é, repetidamente, 500.000 vezes que seja. Porque é por essa repetição, como dizíamos há pouco, que nós vamos mudando o hábito e criando hábitos novos. Então a criança observa as condutas e atitudes daqueles com quem convive mais diretamente, podendo adotá-las como referências de comportamento. A educação espírita objetiva uma forma integral e contínua, abrangendo todo o complexo da personalidade do educando, assim como todas as faixas etárias em que ela se projeta. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 385, diz-nos assim: somente uma releitura das propostas da educação, quando possa enfrentar os seus erros e falências, ao mesmo tempo apresentando-se novos programas de enobrecimento que convidem o educando à identificação dos valores reais, da razão de viver e das finalidades existenciais, da sua imortalidade e dos impositivos da reencarnação, como manifestação da justiça divina, é que se poderá confiar no futuro e dele esperar frutos sazonados. Eu peço desculpa porque eu falei da questão 385 e a 385 é a que vem a seguir. Eu tenho que me atrapalhar em algum lado, não é? É dever dos pais a educação, missão sagrada da qual terão de prestar contas e a quem compete essa tarefa. Está lá, escrito. Se tivermos dúvidas, podemos consultar. Encarnando, o espírito com o fim de se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo, portanto, a infância, às imperfeições que recebe e que podem ajudá-lo no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que são encarregues da educação. Portanto, todos os livros se encaixam. Se há pouco estávamos a falar do livro do mestre na educação, ou se estamos a falar do livro dos Espíritos, falamos do Evangelho, todos se encaixam. Todos falam o mesmo, não há dúvida. E no tempo de Kardec, ele já nessa altura falava da importância da educação espírita no lar, lembrando que as crianças são espíritos reencarnados, que se vestem com a aparência ou roupagem de inocência. Se olharmos ali para aquele doce que ali está, é a coisa mais pura e inocente. Mas é um espírito com várias existências e nós estamos cá, por isso é que a avó está aqui com ela, para ela também aprender.
não é? A avó e a pequenina, como todos nós. Então, eles vestem essa roupagem de inocência e voltam à Terra para iniciar uma vida nova. E vêm assim, que é para nós podermos olhar para eles com todo o carinho, com todo o amor, independentemente daquilo que eles foram lá atrás, independentemente da razão pela qual eles vêm reencarnar no nosso lar, na nossa família. Isso não importa. O que importa é que eles estão cá. E a nossa função, como pais, é educá-los. Se eles, mais tarde, caírem, se forem infelizes, nós somos os primeiros a sofrer. Queiramos ou não, nós pais somos os primeiros a sofrer. Portanto, é a nossa responsabilidade, de facto. Os espíritos que voltam em famílias espíritas, desde cedo recebem o auxílio de que necessitam. Reparem que eles aqui falam, os espíritos que voltam em famílias espíritas. Portanto, eles estão a falar para nós, os espíritas. No entanto, os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo, estão faltando com os seus deveres. Porque nós, se já temos conhecimento da doutrina espírita e não passamos estes conhecimentos aos nossos filhos, se não os trazemos à casa espírita para eles também reforçarem, porque a educação começa no lar, não é na casa espírita, é no lar. E depois as crianças vêm à casa espírita para reforçar os conhecimentos. E depois voltam ao lar, assim como os pais vêm à casa espírita, nós viemos à casa espírita, para aprendermos e voltarmos ao nosso lar e levarmos os conhecimentos para dentro do nosso lar. Então, no livro Conduta Espírita de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, diz-nos assim: os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. E José Claro Pires reforça-nos também, dizendo: a educação espírita começa no lar. Não disse nenhuma mentira há pouco, está aqui escrito. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Tais pessoas se esquecem de que os filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. É preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem com a roupagem da inocência para iniciarem uma vida nova. Voltamos a repetir o que há pouco foi dito. Então, ensinar às crianças o princípio da reencarnação, a lei de causa e efeito, a presença do seu anjo guardião nas suas vidas, a comunicabilidade com os espíritos e assim por diante, é um dever inalienável dos pais. Eles tendo estes conhecimentos, estes princípios básicos, crescendo, porque a casa espírita e a evangelização não faz nada mais, nada menos do que aquilo que os pais também devem fazer em casa, que é fazermos pensar, fazermos discernir, logo no início. Sim, não, sei, talvez. As crianças hoje em dia gostam de questionar. Ora, se elas gostam de questionar, nós devemos explicar. Mas explicar de forma correta o que é necessário, obviamente, e fazê-los pensar pela cabeça deles. Eles vão crescer, eles não vão pensar pela nossa cabeça, eles têm que pensar pela cabeça deles. Então, se logo cedo nós habituarmos as crianças a pensarem, a discernirem, a perceberem o ser espiritual que são, que têm limites, que toda
todas as ações que eles tiverem, pensamentos, ações, vai ter uma consequência, boa ou má, segundo aquilo que eles praticarem. Então, se logo cedo eles tiverem essa percepção, um dia mais tarde, vão estar muito melhores que aquilo que nós estamos hoje. Com esta idade, ainda teimamos em colocar estes ensinos muitas vezes de parte. Esconder às crianças, eu peço desculpa que eu não sei se li até aqui, mas pronto. Eu vou ler do início. As crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos. Portanto, eles já trazem. Nós é que temos que fazê-los vir ao de cima. E estão mais próximas do mundo espiritual que os adultos. O maior património que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que lhes vai garantir a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Esconder às crianças de hoje a verdade espírita é cometer um verdadeiro crime contra o seu progresso espiritual. Não sou eu que estou a dizer, a palavra é muito forte. Eu ainda pensei 2 vezes se iria retirá-la dali ou não. Mas diz exatamente tal e qual como aqui está. E a sua integração na cultura espírita do novo mundo que está nascendo. A educação no lar é a base de todo o progresso posterior de educação escolar e de educação social que os jovens irão enfrentar na vida. Ainda estão cá comigo? Ou já estão alguns a dormir? Estão cá? Pronto, estão cá. Mas o que é a educação espírita? É o processo de orientação das novas gerações de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. A realidade compreende o mundo e o homem. Para este viver com proveito no mundo, deve saber quem é e qual o seu destino. Para que o mundo não aturda o homem, é preciso que este saiba o que é o mundo. Nada disso pode ser conhecido sem o conhecimento dos princípios espíritas. Com eles, aprendemos a trabalhar o nosso caráter para vivermos no mundo sem ser do mundo. Esta frase eu adoro. Viver no mundo sem ser no mundo é muito difícil. Eu falo por mim porque eu ainda me deixo levar muito pelo materialismo. E às vezes tenho que parar e pensar, não, Isabel, quanto basta? Então, estes princípios não são de coação nem de imposição. Portanto, a doutrina espírita não impõe nada a ninguém, nada. Mas sim de liberdade de consciência. O tal ensinarmos as crianças a raciocinar, a pensar pela cabeça deles desde pequeninos, vai-lhes dar esta liberdade de consciência. Eles vão aprender a ter essa liberdade e não libertinagem, que é bem diferente, é o oposto. Então, o Espiritismo não é uma forma de dominação de consciência, mas sim de libertação. Portanto, a sua grande tarefa é libertar o homem das imposições do passado para que possa viver na Terra em plenitude. José Herculano Pires alerta-nos ainda. A evangelização da infância não é, nem pode ser feita em termos de abstração, o que seria um neologismo. Daí o apelo muito justo e muito pedagógico, pois inegavelmente didático, às histórias figuradas. Trata-se de uma técnica audiovisual de inegável eficiência, cujo objetivo não é a transmissão dos princípios doutrinários, mas o despertar de crianças para a compreensão da realidade que ela traz no inconsciente. Portanto, predispor a mente das crianças ao raciocínio faz-las pensar, descobrir. O objetivo real da educação, que não é transmitir ensinamentos, mas predispor a mente, já tinha dito, mas eu digo novamente, predispor a mente a recebê-los através da instrução e assimilá-los na formação cultural.
A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Educar, pois, dentro da concepção espírita, não é só oferecer os conhecimentos do espiritismo, como também envolver o educando numa atmosfera de responsabilidade, de respeito à vida, de fé em Deus, de consideração e amor aos semelhantes, de valorização das oportunidades recebidas, de trabalho construtivo e de integração consigo mesma, com o próximo e com Deus. No mundo em que nós vivemos, hoje em dia, onde há extrema liberdade, devemos nos lembrar do profundo ensinamento do apóstolo Paulo, quando nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, eu posso fazer tudo, mas tenho que estar consciente que depois estou a semear, depois irei colher. E é cada um segundo as suas obras. Alertando-nos quanto aos limites da nossa conduta e, sobretudo, às consequências dos nossos atos. A criança e o jovem precisam de aprender que as suas atitudes têm consequências e a sua liberdade, limites exatamente onde começa o direito alheio e que temos de responder pelas nossas ações perante as leis humanas e, sobretudo, perante as leis divinas esculpidas na nossa consciência. Ou seja, devemos ter essa consciência e transmiti-la aos nossos filhos, porque a nossa liberdade começa onde a nossa liberdade termina, onde começa o nosso próximo. E isso é algo que hoje em dia está um bocadinho esquecido. Todos se atrapalham uns, toda a gente quer passar uns por cima dos outros. Querem que ligue um bocadinho o ar-condicionado? Por favor? Senão vou mesmo adormecer. Está a ficar ali muito calor. Desculpa, só um bocadinho, está bem? O Espiritismo é a educação, e a missão do Espiritismo não é esclarecer alguns indivíduos, mas sim esclarecer multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida para regenerá-los. O Livro dos Espíritos nos informa que é pela educação que o mundo poderá regenerar-se. Assim vemos que a educação cristã substituiu a educação pagã e modificou a terra. A educação espírita renovará a educação cristã e com ela o mundo. A doutrina dos espíritos e a casa espírita podem contribuir muito com os pais e os educadores nas relações com as crianças e jovens, no âmbito da educação, especialmente nas tarefas de evangelização, com o objetivo de formar espíritos melhores, os quais, por sua vez, transformarão o planeta em mundo de regeneração. Então, quando vimos à casa espírita, as crianças, quando vêm à evangelização, vêm aprender um pouquinho mais, vêm se expressar, trocam experiências uns com os outros e adquirem alguns conhecimentos. Mas é necessário que depois os pais acompanhem em casa. Nós não podemos mandar os filhos para a evangelização a pensar que é a casa espírita que vai fazer o trabalho que lhes compete a eles. Assim como nós também não podemos mandar as crianças para a escola e esperar que os professores façam o trabalho dos pais. Não pensem que eu estou a falar isto de mesmo leve. Porque eu também tive que trabalhar muito e continuo ainda a trabalhar com o meu filho para que essa responsabilidade me caiba a mim e não ao evangelizador ou ao professor.
Recorrendo a Jesus, ao educador dos educadores, mestre das nossas vidas, aprendemos com ele a pedagogia do amor, que não julga, não condena, não força consciências, mas convida, conduz, traz à tona as aquisições anteriores. O termo educação significa conduzir para fora, tirar de dentro, ou seja, reorganizar os conteúdos do espírito. Como ocorreu na célebre passagem da mulher adulta, Jesus não condenou, nem a eximiu das suas responsabilidades, dizendo àqueles que a queriam lapidar: atira a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Como todos se retiraram, ficou a sós com ela e diz-lhe: vai e não voltes a pecar. Então, esta passagem do Evangelho convida-nos a refletir, a nós despertarmos para a nossa responsabilidade e a consequência das nossas atitudes. Porque o amor é o grande recurso do educador. Para além de que não temos o direito de julgar e condenar, mas somente o de amar. Portanto, nada é mais útil para a evangelização das pessoas do que fazê-las refletir, desde pequenas, sobre os princípios elementares das leis divinas, trocando conquistas e os interesses transitórios por aquisição de proveitos espirituais. Ao avaliarmos os efeitos que acarretam a falta do nosso cuidado como pais na orientação religiosa dos filhos, recordarmos os compromissos assumidos por nós, pois, como frequentadores da doutrina que professamos, não é mais que a aplicação do Evangelho que são dirigidas também para eles. Ou seja, não basta oferecermos o aconchego aos nossos filhos. É fundamental iluminarmos os seus espíritos, o seu espírito, de forma a que não se percam nos caminhos da existência, porque as provas são muitas, os caminhos também são muitos, e muitas vezes nós vamos pelo caminho mais fácil, da porta larga, como se costuma dizer. Então, para que eles não se percam neste mundo apelativo para o materialismo, para que eles possam viver no mundo sem ser do mundo, porque eles estão cá e todos nós estamos cá, atenção, nós estamos cá para viver neste mundo, que é um mundo material, não nos vamos iludir. Agora, nós temos é que trabalhar para o ser em vez do ter, ou mais para o ser do que para o ter. Pode ter, a gente também trabalha, que também gosta de ter as nossas coisinhas. Então, como tal, não podemos ser indiferentes ao destino daqueles que acolhemos no abrigo familiar, sem lhes darmos a oportunidade de saberem as coisas espirituais e assim afastarem-se da preponderância do materialismo. O lar é a grande escola da família, cujo indivíduo habilita-se para a realização dos próprios compromissos perante as leis de Deus e para consigo mesmo, na caminhada para o progresso. É aí que a criança, o cidadão do futuro, se educará, adquirindo a sólida formação moral religiosa que resistirá vitoriosa aos embates das lutas e provações cotidianas. Então, tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, como eu digo novamente, nada que já não tenha sido falado em palestras anteriores. Portanto, a educação embasada no conhecimento espírita e na moral cristã, com base no exemplo, não vamos esquecer essa parte do exemplo, assegura certamente uma existência mais feliz para os nossos filhos e direciona-os para as conquistas
importante para as conquistas dos bens do Espírito. Como tal, por meio da evangelização, faremos despertar nas almas infantis mudanças e as suas disposições morais, diminuindo as influências materialistas, fazendo-as pensar e sentir de outra maneira, certos de que toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Só quando o homem terminar esse trabalho, terá atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Então, gostaríamos de finalizar o trabalho com uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que nos diz o seguinte: Evangelho é sol das almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, os nossos filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração, em conjunto, torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Evangelizemos-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam-nos. Filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo a família humana integrada nos princípios da vida em Osana ao seu Criador. Esta é uma imagem, para terminar mais carinhosamente, as imagens que nós temos com as nossas crianças. E diz-nos aquela imagem que eu encontrei no Mente Espírita é fundamental para a melhoria do mundo, que amemos as nossas crianças. Então, evangelizemos-nos a nós próprios, porque nós estamos aqui hoje a evangelizar-nos. Não é só as crianças, não é só os jovens. Nós estamos aqui a evangelizar-nos. Evangelizemos as nossas crianças no nosso lar e também trazendo-as à casa espírita para a evangelização espírita cristã. Evangelizemos por amor. Então, foram estes os livros que foram utilizados para o trabalho de hoje. Agradeço uma vez mais a vossa presença, a minha gratidão pela oportunidade do estudo. Agradeço aos benfeitores espirituais e que bem-ajam a todos, possam continuar a noite em clima de paz e tranquilidade. Então, convidava a todos agora sim podemos relaxar um pouquinho mais, porque se há pouco tivéssemos de relaxar muito iríamos adormecer. Vamos então continuar neste ambiente de paz que os nossos queridos benfeitores prepararam para todos nós. E a título da oração eu vou ler uma mensagem do livro Antologia da Criança, de Francisco Cândido Xavier, que é a oração dos meninos.
Pai nosso, que estais no céu, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino, em minha alma de menino, que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado, de paz e misericórdia, sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro da tua eterna alegria, o nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda a ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Então, o nosso abraço fraterno para todas as crianças e jovens deste e do outro lado da vida. Agradecendo ao Pai a misericórdia de podermos estar aqui, neste lar abençoado, que possamos sair daqui com o coração mais preenchido, Senhor. Abençoa-nos a todos, hoje e sempre. Que assim seja.